Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Breaking. Vinci compra o Outback Brasil por 2 bilhões de reais. A Vinci, ela conseguiu fazer, dentro de um leilão, a aquisição dos ativos no Brasil do Outback, que a Bloomingdale's já estava tentando vender desde 2019, quando ela começou um grande processo de reestruturação. Veio a pandemia, teve que atrasar um pouco desse processo, mas agora parece que ele está finalizado. Vamos entender um pouco dessa transação aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui relembrando um pouco da história do Outback até esse momento que ele teve que se desfazer da operação do Brasil. O Outback ele foi fundado em 1998 em Tampa, nos Estados Unidos, com uma proposta de criar uma rede de restaurantes com uma pegada australiana, que a gente conhece, porém no início com um posicionamento bem premium. E aí o que aconteceu? Eles expandiram a rede de restaurantes lá nos Estados Unidos até conseguirem fazer uma bela abertura de capital em 1991. Pegaram o dinheiro do IPO, continuaram expandindo a marca nos Estados Unidos, começaram um processo de internacionalização e diversificação para outras marcas de restaurantes. O que aconteceu? A economia começou a dar uma desacelerada ali em 2005, 2006 e os financials começaram a ficar muito ruins. Os investidores decidiram vender a operação lá no dia 6 de junho de 2007 para um grupo de fundos private equities liderados pela Bain Capital. A Bain Capital ela tinha uma estratégia muito interessante. Qual que era ela? Basicamente, reposicionar a marca Outback um pouco para baixo para conseguir ter um addressable market maior e, por consequência, um potencial de expansão nos Estados Unidos e mundialmente muito maior do que ela tinha antes. Qual foi o grande problema? O grande problema é que em 2008 estourou a crise do subprime nos Estados Unidos, que diminuiu o potencial de crescimento do negócio porque houve uma desaceleração muito forte da economia mundial. Então, a Bain Capital estava com um problema. Ela tinha que fazer toda a parte de reestruturação do negócio dentro da crise, além de fazer todo o reposicionamento da marca para conseguir ter aquele addressable market de potencial muito maior. Para conseguir fazer todo esse processo, ela fechou o capital do Outback, fez todo o processo de reestruturação e reposicionamento e começou a expandir o negócio nessa mesma proposta. Às duras penas, conseguiu melhorar um pouco do resultado do negócio e fez uma nova abertura de capital para conseguir se desfazer desse ativo. Isso daqui foi lá em 2012 e conseguiu levantar 300 milhões de dólares num novo IPO. Com a empresa toda reposicionada e com os financials controlados, ela começou uma expansão nesse novo posicionamento de 2012 até 2015. 2015, a economia lá nos Estados Unidos começou a dar uma desacelerada novamente, os financials começaram a ficar ruins e eles começaram a fazer um plano de reestruturação em 2017. Começaram a fechar diversas lojas e também pensaram em vender algumas unidades internacionais para levantar caixa para a unidade principal, que é dos Estados Unidos. Inclusive, nessa época, em 2019, eles estavam começando o processo de venda do Outback Brasil. Só que ele teve que ser interrompido. Por quê? Porque aí veio a pandemia em 2020. Só para vocês terem uma ideia, para quem está vendo aqui na tela, eu vou mostrar para vocês qual foi o impacto da pandemia nos resultados da Bloomingdale's, que é a controladora hoje do Outback, né? Então, ó, em 2019, o faturamento foi de 4 bilhões 139. Em 2020, com a crise, 3 bilhões 170, uma queda de quase 1 bilhão de dólares aqui de faturamento de um ano contra o outro, o que fez a empresa passar de lucro operacional de 191 para prejuízo operacional de 175 milhões, com prejuízo líquido de 162 contra um lucro em 2019 de 130. A geração de caixa despencou, ela tinha sido 317 milhões de dólares positivo em 2019 contra 138 positivo de 2020, aí uma queda de mais de metade, né? E aí o que aconteceu? Eles tiveram que interromper todo esse processo, porque ninguém estava querendo comprar nenhum ativo em dificuldade. Fizeram toda uma parte de reestruturação após a abertura da economia e os financials melhoraram bastante. Então, ó, estou mostrando para vocês aqui como foram os financials da empresa de 2021, 22 e 23. Então vamos lá. Faturamento já em 2021 já voltou ao patamar de 4 bilhões, 4 bilhões 122, subiu para 4 bilhões 416 em 2022 e 4 bilhões 671 em 2023. O lucro operacional voltou aqui aos patamares altos de 325 milhões em 2023, com lucro líquido de 247 milhões. Então a empresa conseguiu, em termos operacionais, se reestruturar depois da pandemia
e também aumentou bastante a geração de caixa operacional. Só para vocês terem uma ideia, em 2023, mesmo tendo um lucro de 254 milhões, eles tiveram aqui uma geração de caixa positivo de 532, que foi muito mais do que suficiente para fazer todo o CAPEX de expansão de 324 milhões, ou seja, virou uma empresa saudável. Então, quando você pega a posição de balanço da empresa, ela está relativamente bem em relação ao histórico dela. Então, por que vender neste momento que agora o ativo está tão bom? Porque em 2024 a economia deu uma desacelerada, mas aconteceu uma coisa aqui no Brasil que deixou eles bem irritados e eles colocaram isso lá na divulgação de resultados deles no final de 2023, que foi o seguinte: o risco tributário aqui do Brasil, a insegurança jurídica. Por quê? Porque eles mencionam aqui nesse trechinho que eu estou mostrando na tela, que eles tinham conseguido um benefício fiscal de 5 anos para não pagar imposto de renda em compensação a outros impostos federais. Isso daí, obviamente, era um benefício fiscal para manter a operação aqui no Brasil. No entanto, quando aconteceu lá a reforma tributária, em maio de 2023, agora eles já não podem mais usufruir desse benefício de forma integral. Entraram com um processo aqui nas cortes brasileiras, perderam já na segunda instância, já depositaram 50 milhões de dólares em juízo e estão com uma expectativa que vão perder. Ou seja, a operação aqui ela vai ser muito menos rentável agora do que eles tinham previsto, dado que eles estavam fazendo todo o planejamento com aquele benefício fiscal. E aí, este ano especificamente, eles começaram a voltar a acelerar o processo de venda dos ativos do Brasil. No dia 7 de maio de 2024, Bloomin' Brands, dona da Outback, avalia a venda de operações no Brasil. E aí teve um agravante para acelerar ainda mais esse processo. A operação que estava indo muito bem, como eu mostrei para vocês nos históricos, agora em 2024 parece que está bem mais difícil de você conseguir fazer a operação mundial começar a dar resultado e crescimento. Para quem está vendo aqui na tela, ó, faturamento dos primeiros 9 meses de 2023 foi 3 bilhões 477, beleza. Agora caiu para 2024, 3 bilhões 352. Então teve queda de receita, teve uma queda muito forte no lucro operacional, que passou de 268 milhões para 140 milhões nesses primeiros 9 meses, e a empresa está em prejuízo líquido este ano de 48 milhões e meio, contra um lucro líquido acumulado nos primeiros 9 meses de 204 milhões. Então junta tudo, né? Você tem uma performance ruim das operações internacionais, você tem a insegurança jurídica fiscal aqui no Brasil e ainda a geração de caixa muito ruim. E a operação do Brasil, que estava indo muito bem, também começou a cair. Só para vocês terem uma ideia, aqui ó, nesse trimestre, todas as marcas praticamente caíram, tá? Quase todas. A que caiu mais foi essa daqui, ó, Bonefish Grill, mas ela representa muito pouco da receita total do grupo. Quem que caiu mais, tirando essa daqui? Foi a operação do Outback Brasil, 3,6% de queda só nesse trimestre. E aí a operação caindo, só que ela ainda é rentável, é melhor acelerar esse processo enquanto o ativo tem bastante valor. Começaram um leilão e aí diversos fundos private equity estavam interessados em comprar o ativo no Brasil. Entre eles, fundos que têm experiência no setor. Então, primeiro, a Mubadala, que hoje tem o BK dentro do seu portfólio, a 20, que tem a Domino's no seu portfólio, e a Advent, que já foi investidor do frango assado e do KFC. Então, entraram em leilão para você conseguir valorizar ainda mais esse ativo e conseguiram fazer a venda agora na notícia principal. Vamos dar uma lida de perto para a gente ver os meandros dessa transação. Então, vamos lá. A 20 Partners acaba de fechar a compra da operação do Outback no Brasil, avaliando o negócio a um enterprise value de 2 bilhões de reais. A transação vinha sendo negociada desde o início deste ano e atraiu diversos interessados, todos fundos private equity. Na reta final, a 20 estava disputando o ativo com a Mubadala Capital, que controla a Zamp, e com a Advent, que tem um forte histórico no varejo. O valuation equivale a um múltiplo de 6,5 vezes EBITDA, um prêmio em relação à média que as empresas de varejo negociam hoje na bolsa ao redor de 5 vezes. Dá mais ou menos um prêmio de 22%, então ele fica dentro da faixa que eu ensino nas aulas de valuation aqui dentro da BTC, que o prêmio de controle fica ali em torno ali de uns 20 a 45%. A própria Bloomin' Brands, controlador do Outback, negocia 4,5 vezes EBITDA. A 20 está comprando 67% do capital do Outback Brasil, com a Bloomin' Brands mantendo 33% do restante. Como parte do acordo, a Bloomin' ganhou uma put que permite que ela venda a participação remanescente para a 20 em 2028 a um múltiplo não divulgado. A transação é majoritariamente secundária, mas também terá um componente primário, injetando recursos no caixa da companhia para continuar o ritmo de crescimento, né?
O processo de venda do Outback Brasil já teve idas e vindas. A Bloomin' Brands havia decidido vender o ativo em 2019, quando contratou o Bank of America para assessorar a transação, como a gente viu no histórico. Com a Covid, no entanto, a companhia optou por paralisar o processo, que só retomou agora depois que a Starboard, um fundo ativista americano, comprou 15% do capital da Bloomin' Brands e começou a pressionar a gestão pela venda. A decisão de vender a operação no Brasil tem a ver com o desempenho fraco da rede nos Estados Unidos. A ideia é usar os recursos para focar mais na expansão e na melhora da operação americana. A Bloomin' Brands reportou hoje seus resultados do terceiro trimestre e a ação está caindo mais de 10% no pre-market, com o mercado reagindo mal aos números que eu mostrei para vocês, né? O Outback Brasil fez uma receita de 3 bilhões de reais no ano passado, com um EBITDA de cerca de 300 milhões, ou seja, uma margem de EBITDA de 10%. A operação, que tem 200 lojas no país, todas próprias, responde por cerca de 15% da receita da Bloomin' Brands. Além de 174 lojas do Outback, há 17 Abbraccio e 2 Ossi. No ano passado foram abertas 18 lojas. Segundo uma fonte envolvida na transação, a cabeça da Vinci é que, com o investimento, é repetir o sucesso que ela teve com a tese do Burger King Brasil, que ela comprou em 2011 e fez o IPO 6 anos depois. O plano é dobrar o tamanho do Outback no Brasil, chegando a mais de 300 unidades. Hoje a gestora tem outros 2 investimentos relevantes no setor: Domino's Brasil e Camarão Camarada, uma rede parceira com a Coco Bambu, mais de porte menor, né? Então é interessante a história do Outback, porque o Outback ele passou por vários private equities aí na sua história, como eu contei para vocês, e sempre a tese de investimento do private equity foi prejudicada por uma crise financeira, né? Foi vendido agora para a Vinci Capital Partners, que tem um plano ambicioso de dobrar o tamanho de Outbacks no Brasil, mais de 300 lojas, mas a gente está vendo que a economia aqui no Brasil também está dando uma desacelerada. Vamos ver se a história não se repete. Mais uma crise vai vir, e aí o fundo Private Equity que está com a Outback vai ter que reformular a sua estratégia para tentar fazer o ativo valer mais do que ela pagou no início. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Outback Brasil agora está na mão de um fundo Private Equity brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos eu trago aqui no BTC News. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.